Ei, gente, boa noite. Vou adicionar o Eliezer aqui. Vamos procurar. Vamos lá, vamos lá. Para a gente começar a falar. Questão de pessoas, esse desafio que a gente vive, o desafio que a gente vive aí, né? No nosso dia a dia. Não sei se o Eliezer conseguiu receber o meu convite. Vou tirar o som aqui do Note. Aí, deixa eu ver se deu certo. Vamos ver. Estou um pouco atrapalhada hoje, porque eu não estou conseguindo ouvir os meus pensamentos, porque a vizinha está ouvindo um som alto. Ainda bem que vocês não escutam, né? Mas ela está ouvindo um som bem alto. Hum, o Eliezer não está online ainda. Deixa eu chamar ele aqui. Com ele aqui. Ah, entrou, Eliezer. Isso aí, aceita aí meu convite. Você que tem que aceitar o meu, querido. Deixa eu cancelar. Isso. Vou ver aqui. Aí, agora vai rolar. Isso, agora rolou. Olá, Carol, tudo bem? Aí, tudo bom? A internet hoje eu acho que não está tão legal, não, mas vamos lá. Ontem É. teve um problema sério aqui de energia elétrica. Ontem deu vários picos de energia aqui. Foi muito ruim, mas hoje nós vamos dar sorte, hein? Espero que sim, mas é por causa das chuvas? Muita chuva, muita chuva. Aqui Chuva e vento. tá, Ontem foi chuva e vento. aqui tá dando tempestade, aí abre o tempo, agora tá melhorando um pouco, assim, tem hora de tempo aberto, mas a gente ficou com bastante dias. Mas a gente chegou para trabalhar na fábrica segunda-feira, vários roteadores queimados, várias coisas queimadas do poço de captação de água, enfim, foi um transtorno por causa das chuvas, tá judiando da gente É, esse ano, né? aqui a previsão é essa: é muito calor de dia e tempestade à noite. Ontem eu fiquei assustado, que eu moro aqui um pouco alto. E muito vento, muito vento. A gente teve que fechar a casa inteira. Eu já esqueci a porta do quarto aberta, molhou até bem dentro do quarto, assim. Ontem foi bem assustador. Mas hoje ainda não choveu. Armou bastante, mas não choveu ainda não. E aqui Deve tem ser um na bairro madrugada. que comumente ele enche. Hoje eu tive que ir fazer um trajeto por esse bairro, não consegui passar por ele. Já estava todo alagado, estava interditado, um caos. Mas enfim. É. Ontem, a hora que eu fui trabalhar também, o rio que eu passo, né, por uma ponte, também eu assustei. Falei, nossa, de repente encheu bastante, né? Eu e o Guilherme, que trabalha comigo, a gente vai junto, a gente assustou, porque na sexta-feira não estava daquele jeito e de repente encheu muito. Tem que fazer energia, vibração positiva aí para não machucar ninguém, para Exatamente. os prejuízos financeiros serem os menores possíveis, porque a gente não está passando uma fase muito tranquila, né? Desde pandemia, enfim. E vamos ver o que que dá. Mas é isso. Vamos estudar enquanto isso, né? Vamos conversar Vamos assunto estudar. edificante enquanto isso, né? Não, Eliezer? Exatamente isso. Ó, o feedback da nosso bate-papo na semana passada foi melhor do que eu esperava. Inclusive, na verdade, eu não esperava, mas eu falei, o pessoal vai gostar, porque eu adorei e tal. E foi, assim, muito bacana. Todo mundo, várias pessoas me mandando mensagem. Nossa, Carol, que legal você abordar esse tipo de assunto também. E é o que eu falei um pouco na semana passada, né? Eu gosto muito da área técnica, a área que eu trabalho é a minha grande paixão, mas ela não vive isolada. Eu não tenho como ser apenas técnica em laticínios, apenas gerente de qualidade, apenas uma consultora em segurança de alimentos. Eu preciso entender de pessoas também. Mesmo quando eu estou no meu eu consultora, no meu eu instrutora de treinamento, eu estou lidando com pessoas e por alguns momentos eu preciso fazer a gestão daquelas pessoas e com uma dificuldade a mais. Não são pessoas, muitas vezes, que eu conheço tão bem quanto numa equipe. Então, é uma dificuldade para mim, é um desafio para mim, em qualquer que seja a minha área, no meu momento de trabalho, já que eu trabalho com momentos e situações diferentes aí.
E, na verdade, essa solicitação, Carol, traz alguém para falar sobre gestão de pessoas, é uma solicitação muito antiga. O ano passado, uma vez que eu abri uma caixinha e pedi, pessoal, gente, vocês querem falar sobre o quê? E eu estava esperando, na época, não foi pouco tempo depois que eu comecei com as lives, eu realmente estava esperando que as pessoas dissessem método de análise tal, programa de autocontrole tal. E aí eu fui surpreendida com uma pessoa que me pediu, e assim, encarecidamente, Carol, eu tenho muita dificuldade com pessoas. Eu falei, mas peraí, essa pessoa, ela atinou, mas não é só ela. Então a gente vem vendo essa dificuldade e é um desafio para a gente. E aí eu falei, não, vamos bater um papo com o Eliezer sobre isso também, né? Eu já entrei no mercado de trabalho semana passada, parei de falar besteira na entrevista, entendeu? E agora eu estou fazendo gestão de pessoas. Como que eu vou fazer disso um sucesso? Como você falou, as pessoas são contratadas pela entrevista e pelo currículo, mas elas não permanecem no emprego por isso. Então agora eu preciso permanecer. E o que eu vou fazer? Né? Eu recebi algumas perguntas, alguns comentários, mas eu vou deixar você fazer uma introdução primeiro, depois eu vou te apontando aqui o que o pessoal está comentando, tá bom? Pode ser assim? Inclusive o Éder, que está aí, fez uma pergunta aqui para mim, e se ele puder postar a pergunta aqui, vai ser legal, porque eu não estou com a pergunta. Foram 3 perguntas consecutivas aqui, no meu privado aqui, e eu queria que ele postasse a pergunta dele aqui para eu responder. Esse tema, gestão de pessoas, cara, é um tema, assim, gigantesco. Se eu soubesse a fórmula, eu estaria, assim, bilionário, né? Enfim, a gente não tem a mínima noção do que é o ser humano. Enfim, a gente precisa conhecer primeiro muito bem o negócio. Não tem que conhecer as pessoas para ir para o negócio. Não, conhece bem o negócio primeiro. Qual é o seu negócio? Conheça bastante o negócio. Conhecendo o negócio, você começa a traçar o perfil de gente que você quer no seu negócio. Eu até contei para você semana passada sobre o rapaz que eu não queria no meu negócio, que me escolheu. Né? Então, assim, primeiro tem que conhecer o meu negócio bem. Eu sou gestor de pessoas, tá legal. Você conhece o seu negócio? Você saiu da cadeira, eu chamo de TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Vai lá. Vai ver o que é o negócio. O que é o operacional. O que é a frente. O que é o back. O que é a retaguarda. Então, se você conhece o negócio, fica um pouco mais fácil entender a gestão de pessoas no negócio. Eu entendo de gente. Que tipo de gente? Do manicômio? Né? Da Cracolândia? De que gente você entende? Não, eu entendo de gente do negócio tal. Eu começo por aí. Então, sempre que eu sou chamado para alguma empresa para fazer algum tipo de consultoria, eu vou para o negócio primeiro. Né? Semana que vem eu estou indo para Muriaé. Primeira coisa que eu faço, doutor, o que você quer do seu negócio, cara? Você quer chegar aonde? Qual é o seu objetivo com esse negócio aqui? O que você quer oferecer? Aonde você vai? Beleza, é isso que você quer? Tá bom. Então essa pessoa não serve para você. Eu já estou com uma conversa que eu vou ter com ele a semana que vem, que vai ser uma conversa que a gente chama de punk. Né? Que ele tem alguns aliados, para eu falar assim, doutor, esses seus aliados não servem para o seu negócio. Essas pessoas estão fora. Não serve. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para um gestor de pessoas é: você conhece o seu negócio de cabo a rabo? Tem que conhecer. Se você não conhece o negócio, você não vai gerir as pessoas desse negócio nunca. Você vai ter um roteiro de entrevista. Qual roteiro? Para qual negócio? Né? Você vai ter ferramentas de gestão para qual negócio? Então, a primeira coisa é essa. É você ter um conhecimento profundo do negócio. Talvez esse seja a grande questão dos gestores versus equipe. Tem até uma pergunta aí, se não me engano, de quem que é, Maria? Me ajuda aí. Da Vanessa, gestora nova, equipe antiga.
A Vanessa já chegou aí. Oi, Marcelo. Marcelo Bife. Beleza, Marcelo? Stelle, tudo bem, Stelle? Eu vou cumprimentar essas pessoas aqui, Carol, que são ex-alunos. Oi, Sirigueli. Tudo bem, Sirigueli? É a Didinha que está aqui? Está aqui o nome de Sirigueli. Ah, é? Então tá, Didinha. Didinha, tudo bem? E o Éder também me fez uma pergunta aqui. A Vanessa ainda parece que não chegou, não. Eu vou responder, então, Carol, se você me permitir já de cara, a pergunta do Éder. Você me presta aqui para eu ler a pergunta do Éder, Maria, por favor? Ô, Éder, senta por aí, me dá um tinino aí. Aí eu vou ler aqui, Carol, só para você contextualizar, para o Éder. O Éder me pergunta o seguinte, ó. Aumento de trabalho e de estresse, como fazer para recuperar a equipe? Alguns estão bem rebeldes. Bom, eu começo a falar pro Éder o seguinte. Ô, Éder, qual o negócio que você tá, cara? Né? Aumento de trabalho no período contratado ou aumento de trabalho fora do período contratado? Estou fazendo hora extra, aí eu começo a ter algumas recompensas, né? Porque eu acho que a hora extra, ela entra na seguinte questão, ela tem que ser momentânea, ela é contingencial. Aconteceu o problema, eu vou pedir uma hora extra. Se ela for regular, eu tenho um problema. Ou ela é processual, ou ela é incompetência da equipe, se ela for constante. Então, eu não gosto da tal hora extra. Se eu aumentei o trabalho dentro do período contratado, eu trabalho vou falar uma coisa qualquer, de 7 às 4. Aumentou a carga de trabalho nesse período. Não mudou nada. Antes eu não fazia nada, hoje eu faço. Então, isso é cultural. Ah, estamos trabalhando demais. Demais como? Quanto tempo a mais você fica na empresa? Não, a gente continua saindo no mesmo horário. Então, não aumentou o trabalho. Antes, você não fazia a carga horária contratada. Isso é muito comum. É muito comum isso. Muito comum. Ou sobrava tempo para um cafezinho a mais. Ou sobrava tempo... Exatamente. As horas ociosas não se... E a gente, como gestor, deve deixar isso claro desde sempre. Muito embora as pessoas falem, não, né? É muito comum você tirar um da equipe que você vê que tá demais, e fala, poxa, apertou demais. Apertou aonde? Na folga. Não tem aquela folga toda mais. E a pessoa, às vezes, não tem a capacidade de analisar que para a empresa, para a saúde da empresa, a retirada de um componente fez muito bem para a saúde da empresa. É realmente difícil isso. Porque eu, como ser humano, eu quero o quê? Vantagem, o tempo todo. O tempo todo eu quero vantagem. E isso, por muitos anos, foi academicamente ensinado o colaborador, o tratamento saudável, e como se saudável fosse pegar o cara no colo e cuidar dele como se ele um bebê fosse. Não, meu amigo, olha só, eu preciso de um resultado, você tem que me entregar tal coisa. Vou te dar um exemplo qualquer aqui. Qualquer não, um exemplo real. Eu contratei uma pessoa que me vendeu um peixe através de um currículo, de uma conversa, e que amanhã eu vou precisar conversar com ele. Olha, o peixe que você me vendeu está bem menor. Você me vendeu um cação de 7 quilos, está me entregando um lambari. Não dá, filho. Nós vamos ter que ajustar aí, né? Eu comprei um cação de 7 quilos. Não dá para pagar o cação, vou ter que pagar o lambari. Vamos ajustar isso? A pessoa não gosta de ouvir uma conversa dessa. Mas isso é gestão. Ah, não, mas poxa, eu acho melhor mandar o cara embora. Aí o cara vai contar essa mentira em outro lugar. E vai ficar pipocando, porque ninguém falou a verdade para ele. Ó, você não é esse tubarão todo. Você é um lambarizinho, cara. Então, por isso você precisa conhecer o negócio. Então, Éder, aumentou o trabalho, eu preciso entender um pouco mais
se aumentou o trabalho dentro do horário, ou se é hora extra, se é contingencial, se não é contingencial, se a equipe está saindo um pouco da sua mão porque eles estão insatisfeitos com alguma coisa, e se essa insatisfação é pertinente, não é pertinente, porque as pessoas, mais do que nunca, precisam da verdade. Né? Olha só, a realidade da empresa é essa, e a gente nunca prometeu outra coisa. Uma falha muito grande de alguns gestores são promessas assim, olha, pode ser que aconteça isso, isso, aquilo. Olha, não prometa que você não pode cumprir. Não prometa algo que está ainda no planejamento. Prometa algo concreto que vai acontecer. Se está ainda no planejamento, nem cogite, nem ventile isso, porque isso é muito prejudicial. E eu acho que, às vezes, o gestor, Eliezer, ele não chega nem a prometer muitas vezes, mas ele deixa algumas coisas no ar. E aí, eu enquanto gestor, eu tomo muito cuidado de falar com clareza, de deixar as coisas muito claras, e inclusive perguntar depois, mas você entendeu o que é isso, 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 ou que não é isso, 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 isso? Porque, às vezes, você não responde a um questionamento. Ah, eu tenho chance de crescer. Ah, isso aqui vai diminuir. Ah, você vai contratar alguém para me ajudar. Você deixa no ar do tipo, vamos ver. Ah, eu vou conversar. E nunca mais dá um retorno. E o funcionário, o membro da equipe, ele fica eternamente numa espera. E aí, essa espera, eu acho que mina muito as forças de uma equipe, de um membro e, consequentemente, da equipe. Eu já vi muito isso acontecer. Sabe, por deixar coisas no ar. E com relação à questão de a gente estar trabalhando demais dentro da carga horária ou fora da carga horária, isso é uma coisa que nós da indústria, eu estava conversando isso com um colega esses dias, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está numa época, desde pandemia, a gente teve um momento meio que assustador, caiu produção, depois deu uma regulada, depois caiu de novo, enfim, oscilou bastante. Só que a gente teve longos momentos de produção mais baixa. E aí as pessoas começaram a se acostumar a fazer atividade XYZ naquele tempo. Só que aí a produção começa a voltar ao normal. E aí aquele volume que era o normal, graças a Deus, tem que voltar, porque a economia precisa girar, enfim, elas começam a achar que estão trabalhando demais. Então, às vezes, é uma conta simples que eu faço quando os meus meninos questionam. Eu falo assim, olha, quantos são na equipe? Quanto de leite recebia lá no começo? Lá antes da pandemia? Quanto está recebendo hoje? Você acha realmente que não dá tempo? Você acha... Então, assim, é uma questão da gente deixar claro, conversar e mensurar e mostrar isso muitas vezes para a equipe. Para mim, tem funcionado. Mas eu tive alguns momentos em que começava a voltar aquele pique de produção. Nossa, mas não vai dar tempo. Nossa, mas não dá para fazer tal coisa. Não, dá para fazer sim, sabe? Porque já deu um dia. É que um dia, quando dava para fazer isso, você tomava um café a menos, você não parava para bater papo, você não ia lá no outro setor comentar o jogo. Então é isso. E é o que você falou, é normal do ser humano. A gente quer conforto. Todo mundo faz tudo para ter mais conforto. Então, se você puder trabalhar o mais confortável, quase que folgadamente possível, para mim é melhor. E outra coisa que eu acho que piorou, celular, a gente com mais tempo nessas quedas de produção, o pessoal tem mais tempo de mexer em celular. E isso come o tempo da gente, então não vai dar tempo mesmo de fazer aquela atividade que está programada. E é muito difícil, às vezes, eu tenho dificuldade de dizer o óbvio. Muitas vezes para as pessoas. Eu, enquanto gestora, eu tenho uma dificuldade de virar para a pessoa e falar assim, olha, você não fez e você deveria ter feito. Não pode. O óbvio, eu postei agora um stories a respeito da vizinha que estava com a música alta. Ah, Carol, por que você não foi lá e não pediu para ela baixar? Porque para mim é tão óbvio que você escuta dentro da sua casa e não na casa dos outros, que eu tenho dificuldade disso. Mas você sabe o problema do óbvio? O óbvio só é óbvio para quem tem certeza que é óbvio. Tudo precisa ser falado, tudo, em qualquer tipo de relação. No casamento, no seu namoro, na relação profissional. O óbvio é óbvio para mim. Para o outro não é óbvio, senão ele não faria. Ou então ele é um tremendo de um mal intencionado. Né? Então, assim, é muito pesado ter que explicar essas coisas. Oh, mas antes,
Era assim que funcionava. Só que agora eu acostumei com essa baixa e agora a coisa voltou ao que era antes. E eu tenho que empreender um pouco mais de esforço que eu estava empreendendo para a coisa funcionar como funcionava antes. Só que isso vai exigir de mim um pouco mais. E eu não quero esse um pouco mais, porque está confortável para mim assim. Esse é o grande problema do que a gente tem hoje na legislação brasileira. Muita gente não me entende. Eu sempre trabalhei como empregado, hoje eu tenho a minha empresa, etc. e tal, já tive outras, enfim. Mas eu gostaria muito de ter trabalhado apenas por produtividade, apenas pela entrega. Como é nos Estados Unidos hoje, né? Hoje você vai para os Estados Unidos, eu acompanho uma pessoa que mora lá, que trabalha lá, e entrevista moradores de lá e pergunta o que acham. Uns amam, outros odeiam, outros querem ir embora, outros querem ficar. Mas eles são unânimes e falam assim, olha, aqui você ganha dinheiro, muito dinheiro, se você trabalhar. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Aqui, você pode tirar férias, se você quiser. Se você não quiser, você não tira férias e continua ganhando dinheiro. Mas se você tirar férias, você não ganha dinheiro nas suas férias, você gasta dinheiro. Então, assim, você se disciplina em administrar a sua vida. Né? Você não tem medo de falar assim, eu vou sair desse trabalho que não está me agradando para ir para outro trabalho que vai me pagar mais. Ele faz isso de hoje para amanhã. Aqui no Brasil, não. Eu vou ficar nesse trabalho até que me mandem embora, porque eu não vou perder os meus direitos. Entendeu que isso é uma algema? O meu direito, na verdade, é uma migalha que deveria ser minha desde sempre. Ao invés de eu depositar 8% para você no seu fundo de garantia, eu deveria te dar esse 8% no seu salário e você faça com ele o que você acha que é legal. Ao invés de eu te dar 11%, 12%, sei lá quantos por cento de INSS, de Previdência Social, eu te daria isso no seu salário e você que pague a sua Previdência. Se você assim achar legal, mas por que não é assim? Olha, alguns acham que eu sou idiota de falar isso, mas eu sempre falei, é que o governo acha que nós somos idiotas e não sabemos administrar o nosso próprio dinheiro. Então ele fica com pena da gente e fala assim, não, 8% eu vou colocar na poupança para você. 11% vai ser a sua aposentadoria. Quando você ficar velhinho, não aguentar mais, estiver morrendo, eu vou te dar um salário mínimo para você morrer, mas de fome. Para você não pagar nada. Sabe isso? Então, assim, a gente então fica preso a uma coisa. Não peço. De conta eu não peço. Eu já ouvi isso tanto e eu falo assim, poxa, vou ficar infeliz aqui durante um tempão. E já ouvi também de empresário o seguinte, não vou mandar embora, não. Vai ficar aqui até o dia que eu quiser. Pode fazer assim que eu faço assim. Faz assim que eu faço isso. Sabe aquela guerrinha? Que aí gestão de... Desculpe o meu palavreado. Gestão de pessoas vai pro saco. Fulano, vem cá. Você está infeliz, cara? Vambora. Segue o seu caminho, me deixa aqui. Né? Porque a gente pode acabar uma relação. Por que não? Carol, foi muito bom trabalhar com você até ontem. Hoje eu estou a fim de meter o pé, cara. Dá pra gente terminar isso numa boa, porque um dia eu posso voltar, eu posso falar assim, Carol, tá muito pior lá. Eu achei que com você era ruim, mas lá é muito pior. Me admite de novo aí. Já vi várias vezes isso. É a história de sair deixando a porta aberta, né? Não precisa derrubar a parede. Exatamente, porque assim, é muita audácia minha achar que eu sendo empregado, funcionário, vou para um lugar que eu tenho certeza que é melhor do que de onde eu estou saindo. Ainda que aparentemente o salário é melhor, o lugar é melhor, já vi muita gente se dar mal por isso e querer voltar.
Né? Nada é garantido, né, nesse mundo, principalmente se tratando de Brasil. Sim. Né? As coisas viram de uma forma extraordinária. Então, é necessário que a gente entenda que quem tem que fazer uma gestão da carreira não é a empresa. Porque tem uma pergunta aí sobre gestão de carreira. A empresa é pequena, né, Maria? Não tem gestão de carreira, alguma coisa assim. É o que eu falei na outra live. Como que uma empresa pequena vai ter plano de carreira? Uma empresa pequena. Plano de carreira aonde? A pessoa quer crescer aonde? Pode haver um crescimento horizontal. Plano de metas, né? Plano de objetivos e metas. Aí você vai, mas vai ter limite. Tem limite. Agora, plano de carreira para crescimento vertical, não vai ter, porque às vezes é o diretor, é o dono, o gerente que é o braço direito dele, que trabalha com ele a vida inteira, desde que ele começou, e não tem lugar. Então, eu querer ir para uma empresa pequena, que vai me dar uma ascensão vertical, é querer algo que não vai acontecer. Eu, como gestor de pessoas, ficar frustrado porque eu estou numa empresa pequena e não tem plano de carreira, falei, olha, não vai ter mesmo. A gente vai ter aqui, vamos bolar um plano de metas, plano de bônus anual por objetivos e tal. E isso é possível, usar a criatividade. Mas plano de carreira para grande empresa, que às vezes tem uma possibilidade de uma carreira em Y, um braço técnico, um braço administrativo, ou então uma ascensão mesmo horizontal por vários cargos, enfim, tudo isso é possível, mas a gente tem que entender do negócio. Tem uma pessoa, o Instagram é Artesanal Felicidade, ela comentou que ela está trabalhando fazendo doces e tal, né? E que tem dia que trabalhar por conta própria dá para desanimar. E aí, do nada, você vê que trabalhar para os outros é mais difícil. Eu acho que, às vezes, tem gente que consegue e fica mais confortável fazendo o próprio negócio e tem gente que fica mais confortável sendo CLT, empregado de alguém. De todo jeito, na minha opinião, Eliezer, me corrija se eu estiver errada, mas de todo jeito você trabalha para os outros. Sendo você dono do seu negócio, sendo você empregado de alguém, você trabalha para um outro alguém. A diferença é que você pode escolher, né? Quando você é dono de uma empresa e você, por exemplo, a pessoa que faz o docinho aí, minha barriga já roncou, inclusive, porque eu sou uma formiga, às vezes ela pode virar e falar assim, eu não posso fazer para você, ou eu não faço mais para você porque você não me pagou, enfim, ela pode fazer isso, então ela não vai trabalhar para o outro, porque por opção dela. No trabalho, na empresa, não, eu não posso virar para um supervisor, eu, enquanto gestora do laboratório, virar para um supervisor de produção e falar assim, você pode trazer quantas amostras que você quiser fora do plano de amostragem que eu vou fazer, mas para o outro eu não vou fazer porque eu não gosto do outro, porque o outro não me ajuda. Isso não existe, essa negociação, quando você trabalha para uma empresa, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre trabalha para alguém. Não tem como, eu trabalho... Na verdade... Eu acho que é a Renata, né? Artesanal Felicidade, Renata Tavares, são essas pessoas? Não falo o nome dela, né? Ela só contou a história. Tá, o que você falou aí é real e tem outro aspecto. Às vezes a pessoa acha que trabalhar por conta própria vai ter a autonomia do horário, trabalha a hora que eu quero, do jeito que eu quero, ainda mais se for a pequena empresa, que é só a pessoa sozinha, ou o marido e a mulher, ou dois amigos. Isso é uma ilusão total. Você vai trabalhar 24 horas e meia por dia. Né? Você vai acrescentar meia hora ali, porque não deu para você fazer tudo. Então, você não vai escolher a hora, não. Você vai trabalhar todas as horas. Senão, o seu negócio pode não dar certo. Tem gente que consegue conviver com isso e consegue conviver com a oscilação do pequeno negócio próprio. Que às vezes dá, às vezes não dá. Esse mês, às vezes, foi legal, esse mês foi muito ruim. Tem gente que consegue conviver com isso e consegue esperar que a coisa
tem um equilíbrio e tem uma estabilidade. Tem gente que não consegue conviver com isso. No primeiro mês que a coisa dá uma desestabilizada, fala, não, prefiro trabalhar para os outros, né? Ou seja, ser empregado. Aí é uma coisa pessoal, né? Se puder ter um bom emprego que te sustente, que te dê uma estabilidade, isso é igual dívida. Tem gente que compra um carro em 60 meses e fica de boa. Paga 5 anos do carro e fica de boa. Tem gente que se comprar um carro em 3 vezes enlouquece. Ah, eu tenho que pagar, não dorme. É a mesma coisa. Então, isso é uma coisa da pessoa, saber ter dívida, saber trabalhar por conta própria. Na consultoria é exatamente assim. Você tem um mês que você fala assim, olha, eu não posso pegar a sua empresa esse mês, eu posso pegar daqui a 4 meses, quando eu termino um projeto, aí eu posso pegar a sua empresa. E tem mês que você fala assim, nossa, podia pingar um aqui, porque o negócio não está muito legal. É exatamente assim. Então, você ganha muito dinheiro num mês, no outro mês você ganha razoavelmente, porque você paga as contas, etc. E essa coisa de trabalhar para pessoas é o tempo todo. É exatamente o que você falou. Agora, existe muito hoje, dentro da empresa, o colaborador que acha que pode fazer isso. Pode não fazer por opção. Às vezes ele pode insubordinar, porque aí a Vanessa falou que ela entrou agora, a equipe é antiga e colocaram ela para coordenar a equipe. E parece que a equipe está um pouco rejeitando uma... Deve ser mulher, deve ser não, a Vanessa é uma mulher novata para coordenar uma equipe antiga. Natural. E ela é mais nova. Então, isso é natural. A resistência é natural. Né? Então, são alguns aspectos. Primeira coisa, a diretoria tem que chegar e bancar a Vanessa. Vanessa, pessoal, essa é a Vanessa, é a líder de vocês, é ela que vai mandar aqui, é ela que dá a ordem, é ela que faz e acontece, beleza? Qualquer coisa é com ela, ninguém fala comigo, não. Resolve com ela. Então, é ela que... A direção precisa bancar isso. Né? Você não cai de paraquedas lá e fala assim, não, cheguei e eu que sou a... Né? Então, isso tem que vir de cima. Se a direção banca, 90% já de... E ela tem que conhecer o negócio. Se ela cai num negócio, que ela vai gerir uma equipe, que ela fica em dúvida, que ela fala assim, e agora? O que eu faço? E a equipe percebe uma fragilidade no conhecimento, prato cheio, vão derrubar essa menina que chegou aqui com a banca toda e o chefe falou que é ela, vão meter problema nela para ver se ela vai aguentar. Então, precisa conhecer o negócio. Se for uma pessoa experiente, fala assim, ó, cola numa... Vem cá, fulano, estou pensando numa solução aqui, sei que eu sou mais experiente, o que você acha? É uma técnica de você puxar alguém para o seu lado e esse alguém chegar lá e falar, pô, a pessoa não é tão ruim assim, ela já me chamou lá para pedir opinião, a pessoa é bacana e tal. Então, existem algumas técnicas para você conquistar a equipe. Nem sempre funciona. Às vezes, o que funciona é mesmo você ter o aval da direção e conhecer pelo menos um pouco, né? Um pouco, bastante daquele métier que você está e ser uma gestão democrática e tal, que compartilha com a equipe, que não seja algo autoritário, que a gente sabe que isso não funciona, mas que seja algo firme. Porque ninguém gosta de uma coordenação, de uma liderança mole. Ninguém gosta. As pessoas gostam de firmeza. Vamos fazer assim. Mas, chefe, ó, legal isso aí, mas vai acontecer isso, vamos fazer desse jeito aqui. Se der problema, é comigo, eu assumo. Pode fazer. Então, as pessoas precisam de firmeza. Né? A liderança tem que ser firme. As pessoas têm que confiar. E se der errado, é comigo. Né? Então, essa questão de ter a confiança, isso é uma questão de tempo. Mas se chegou e não teve o aval da diretoria, não tem o conhecimento do negócio, vai complicar. Vai ser mais difícil, com certeza. Uma das coisas que chegou aqui do pessoal perguntando é
equipes heterogêneas em termos de formação acadêmica e profissional. Pessoas com escolaridades diferentes, com as mesmas responsabilidades no time. Já era assim quando eu entrei na empresa. Então, a pessoa tem dificuldade por isso. Já existia uma empresa, uma equipe formada. Dentro dessa equipe, tem pessoas tecnicamente em níveis diferentes. O que eu falo com muita intimidade com a situação, porque é a realidade de indústria de alimentos, de laticínio, você sabe disso, né? Hoje vem evoluindo a questão do nível técnico e da exigência de nível técnico, de preparação, de formação, inclusive por legislação, por normas de certificação de segurança de alimentos. A empresa precisa ser comprovadamente capacitada. Mas isso ainda acontece. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar laticínios, e eu tenho uma amiga que a família dela tem um laticínio, a gente ia brincar de fazer estágio, não os obrigatórios, no laticínio, o pai dela deixava a gente cuidar do laboratório, a gente era muito responsável. Ela e mais uma outra amiga em comum. E aí, eu lembro que era assim, tinha um quejeiro, que era um prático, os quejeiros eram pessoas que trabalhavam com o pai dela há muitos anos, e aí o filho, o sobrinho do quejeiro era mais novo, põe no laboratório, ele sabe digitar no computador, põe ali no escritório. Então as pessoas, principalmente porque cidade pequena, então isso ainda existe, essa cultura ainda existe, né? Quantas vezes em lugares que eu trabalhei ou em clientes que eu atendi, a gente vai contratar alguém, eu ajudo às vezes, sabe? Eu converso um pouco, e até porque depois eu vou fazer em alguns clientes de consultoria, às vezes eu faço um treinamento de integração técnica, sabe? Para os novos contratados, online ou presencial que seja. Então, eu às vezes converso. E é sempre assim, essa pessoa aqui, ela é nova, ela entende bem de computador, ela aprende mais rápido, mas ela não tem experiência, ela não tem formação. Já ouvi muitas vezes assim, para trabalhar no laboratório tem que ter pelo menos um segundo grau. Então, assim, existe uma falta de exigência técnica para formar quadro de controle de qualidade, o que é compreensível, que a gente não vai falar da situação da educação no Brasil, que não vem ao caso, né? Mas isso existe. Então eu falo com muita intimidade com essa dificuldade dessa pessoa que me mandou por isso, porque realmente você às vezes não consegue tirar leite de pedra, mas a equipe começa a sentir. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu tinha uma equipe pequena, era eu e duas meninas. As duas tinham o mesmo nível técnico nesse caso. Um pouco mais de tempo de formada, outro menos, naquele mesmo nível técnico. Porém, uma era muito mais proativa que a outra. As entregas dela eram mais rápidas, mais eficientes. E eu acho que o Eliezer caiu. Vamos ver. Não, voltou. As entregas dela eram mais rápidas, mais eficientes. Qual que era a minha tendência? E aí era uma falha minha enquanto gestora. E eu acordei para isso numa situação muito drástica. Hoje eu acho que eu não cochilo de novo, porque não foi legal. Toda demanda que chegava, então, por exemplo, as duas estão fazendo alguma coisa, as duas estão atendendo alguma demanda. Eu acabei sobrecarregando a que me entregava mais. E não foi legal, porque eu sobrecarreguei uma e talvez eu não tenha dado a outra oportunidade de se desenvolver. Porque para mim era mais cômodo. Já faz muitos anos isso. Até que um belo dia, essa menina que eu sobrecarregava, ela chegou para mim e falou para mim, olha, eu não quero mais. Porque eu não tenho culpa da outra pessoa não dar conta. Você está me sobrecarregando. E aquilo foi um choque muito grande para mim. Claro que naquele momento eu não recebi bem. É óbvio que naquele momento, e aí com todo o coração aberto do mundo, né? Eu era a gestora. E como que alguém está questionando o que eu faço? Eu preciso de entrega. E a menina estava me dizendo, olha, não dá, eu não dou conta de fazer, eu vou começar a falhar. E a outra tá ganhando o mesmo tanto que eu e trabalhando muito menos. Tá errado, tá injusto. No primeiro momento, aquilo me feriu meu ego. Depois eu vi que realmente não estava sendo justo nem comigo. Porque eu ia ter a vida inteira uma pessoa e meia. E eu tinha que chegar numa conclusão. Ou essa pessoa meia virava inteira, ou eu conversava com a diretoria da empresa, não dá, não atende as demandas. Mas eu fiquei na zona de conforto. Então, a gente, gestor, às vezes fica também na zona de conforto. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda com essas heterogeneidades também, mas hoje mais atenta. E eu percebo que é uma coisa comum no meu ramo.
E na verdade, essa pessoa que falou aí, falou que já chegou, já estava assim, né? A equipe já estava assim. A primeira coisa é lá atrás, na contratação. Mas essa fase aí já foi, já pulou essa fase. Eu não vejo problema nisso, tá? De ser heterogêneo. Não vejo. De grau de... Desde que a entrega seja a mesma. Se eu tenho aqui uma pessoa com menos formação, que entra uma pessoa com mais formação no mesmo cargo, e os dois me entregam a mesma coisa, eu não vejo problema. Nenhum. Aliás, a outra que entrou com mais formação não pode nem reclamar da parte técnica, porque o outro estava aqui antes. Eu tenho que ter o cuidado agora de não contratar um com menos formação agora para o mesmo lugar, muito embora você mais do que ninguém sabe que, às vezes, em alguns cargos, não existe. Não tem. Você vai achar um Eu estou guitarra, numa briga. mas não vai achar uma pessoa. Eu estou numa briga danada com uma pessoa aí para contratar uma pessoa e falar, mas, pô, tem que fazer. Eu falei, cadê a pessoa? Você tem? Porque eu não tenho. Mas a gente precisa contratar uma pessoa assim, assim, assim. Eu falei, cadê? Aonde você encontra esse ser? Porque não existe. Você vai achar um gnomo e não vai achar a pessoa assim. Não tem. Eu falei, não tem, cara. Você tá... Eu sei que esse é o ideal. Você tem alguém? Que eu já anunciei no meu Instagram, já chegou 1 milhão de currículo. Aquele negócio que eu te falei. Eu pensei, eu quero uma caixinha preta. Chega todas as cores, menos a caixinha preta. Então, eu não tenho essa pessoa. Eu tenho uma caixinha que ela chega assim, chega a ser quase cinza, mas preta não tem. Então, eu vou pegar o cinza e vou fazer uma conchambrada ali, vou pegar o outro, vou pôr para cá, vou fazer um arranjo. É o que eu tenho em mãos. Então, assim, para quem acha, eu sempre falei isso quando eu dava aula, para quem acha, e tem aluno meu aí que vai lembrar disso, que gestão de pessoas é um negócio, eu gosto de gestão de pessoas porque eu gosto de lidar com pessoas. Eu falei, se ferrou, amigo, você entrou numa fria, você se ferrou de verde e amarelo, é a maior merda da sua vida. Vê aí para mim, Maria, lê aí para mim, eu não consigo ler. Então, eu tô com ajuda aqui, tá, Carol? Por isso que eu olho para trás aqui. Tá muito chique demais. Eu tenho uma assessoria aqui da Maria Paula. Então, eu falava exatamente isso. Falei, cara, vocês não entram nessa, não, que tem coisas... Até tinha alguns autores que eu tinha aqui, era da minha bibliografia. Eu falava, esse cara aqui escreveu isso lindamente. Nossa, maravilhoso. Essa desgraça nunca trabalhou na vida. Ele só escreveu livro. Porque lá não é assim que funciona. Vai para o mercado para ver que isso aqui não vai funcionar. Não vai dar certo. Quando você estiver no mercado, a realidade é outra. Então, é exatamente o que muita gente depois fala, pô, bem que você falava, olha, estou passando por isso, por isso. Teve uma vez, Carol, que uma aluna minha, esqueci o nome dela, falou assim, professor, eu estou com um problema sério. Eu falei, qual? Ela falou assim, eu tenho 6 funcionários. E eu estou com um problema com meus 2 melhores funcionários. Eu falei, pô, os 2 melhores? Qual o problema? Não estão cumprindo horário, não estão me respeitando, estão insubordinando, e falou um monte de coisa. Eu falei assim, esses são os seus 2 melhores? Eu falei, não quero nem saber dos piores. Quer um conselho? Abre um processo seletivo, troca os 6. Porque às vezes as pessoas confundem pessoas tecnicamente boas com bons funcionários. Sim. O que é técnico bom não significa ser bom funcionário. Ele é um bom técnico. E às vezes eu preciso aguentar ele por um tempo até eu achar um bom funcionário.
que para mim o bom funcionário ele é mais comportamental do que técnico. Porque o técnico eu ensino. Eu pego a ficha técnica, eu pego o procedimento, eu pego a legislação e falo, cara, estuda isso? Estudo. Amanhã você me traz? Trago. Aqui, você sabe isso? Não, eu vou te ensinar. Aprende? Aprendo. Agora, o comportamento, dificilmente eu vou moldar. E mais, dificilmente eu vou ter tempo para falar assim, olha aqui, seu comportamento. Sabe por quê? Aquele comportamento ele fazia desde que ele tinha 2 anos de idade. A mãe dele já não deu deu um tapinha. A mãe dele já deu um tapinha nele, 2 tapinhas, 3 tapinhas. Não adiantou, ela deixou para lá. Levou ele para a escola, a professora pôs ele para fora de sala, e não sei o quê, expulsou ele do colégio. Não deu certo. Sabe isso? Então aí ele veio para a empresa, e eu que vou consertar esse cara. Ilusão. Não, você precisa. Precisa nada. Eu preciso saber se aquele cara vai servir para mim ou não. E tem gente também, Carol, que tem data de validade, que vence. Ele vence. Ele começa muito bem e tal, aí ele vence. Eu conheço gente que vence. E eu já contratei gente que vence. Olha, ó, esse cara aqui a gente vai contratar, mas ele vence. 6 meses, ele vence. Eu recomendei um cara essa semana para um amigo meu. Falei, ó, liga para esse cara aqui, ele é da área de alimento. Ele é excelente, excelente. Vai ficar com você aqui, vai desenvolver um trabalho extraordinário. Cara, com 6 meses você dispensa ele. Não serve mais. Vai brigar com você, vai brigar com o seu fulano, vai brigar. Ele vai arrumar uma quizumba. 6 meses. Então, a gente com a experiência já começa a perceber isso. Que vence. Então, tem gente de todo tipo. Então, você tem que conhecer negócio, gente e tipo de gente. Então, querer que aquela equipe fique para sempre, não vai. Mas vai ter um grupo que vai com você até o final. Vai ter um ou outro que vai até o final. E você vai achar esse cara extraordinário. E ele não é. Ele é bacaninha, mas ele não é extraordinário. O extraordinário, ele vai pular, até um dia ele vai dizer, pô, não aguento pular mais, agora aqui eu vou ficar. Ele vai buscar coisas. Mas você precisa desse cara também que não é extraordinário e que vai com você até o final. Tem gente nessa live aqui hoje que já pulou de emprego umas 10 vezes. Eu estou acompanhando aqui, que foi aluno meu. Pulou para cá, aí pô, conseguiu um outro, pulou para cá, conseguiu outro, pulou para lá, e está buscando coisas melhores, e talvez se transformem em grandes empresários aí. Agora tem uns que vão caminhando com você até o final. Então, querer procurar uma fórmula mágica de pegar uma equipe e transformar nos mosqueteiros, e amigos eternos, e eternos felizes, e vamos, eu vou deixar os meus problemas lá fora, e vou vir para cá para resolver a tua vida. Não vai. Primeiro que ninguém... Existem algumas frases absurdas, né, que a gente já ouviu muito, problemas particulares ficam lá fora. Que idiotice. Então, e aí tem uma outra pergunta, uma outra colocação, que é exatamente isso. Né? É muito fácil você virar para o seu time e dizer assim, se fulano não quer ser amigo de ciclano, ótimo, daqui para fora, aqui dentro é tudo profissional. A gente não tem gaveta. A gente não é compartimentado desse jeito. Como, Eliezer? Como que um gestor... E aí eu tenho certeza que o pessoal da indústria de alimentos vai falar, igual na hora que eu estava falando aqui eu não lembro qual era o assunto que eu estava falando. Acho que era quando eu comecei a falar da equipe heterogênea, começou a subir comentário. Estou passando por isso, já passei por isso. Eu acho que agora vai vir mais uma leva. Como é que a gente, enquanto gestor, faz as pessoas que têm rixa, picuinha, fofoquinha do lado de fora, que são cidades pequenas, às vezes da mesma comunidade, não deixar isso afetar? Porque por mais que você chame, converse, põe de castigo abraçado, às vezes eu falo, vou pôr você de castigo abraçado. Não tem como, porque a gente não é... Mas como não deixar? Eu não vou dizer não deixar, mas como minimizar esses problemas? Pega o pior e manda embora. Pega o pior e manda embora. É simples. Não dá, isso não tem jeito. Porque um cara adulto tem picuinha com o outro e vai levar isso para dentro da fábrica, pega o pior e manda embora. Ele não entendeu a vida até agora. Porque se ele pelo menos ignorasse o outro...
Thaís, Carol, porque eu tenho uma amiga que é Thaís Castanheira. E você é Carol Castanheira. Aí eu vi um post da Thaís hoje. Uma amiga nossa que mora em São Paulo. Quantos segundos tem no nosso dia? 6.600, né? Eu já esqueci. 8.000 e cacetada, né? 8.460? Eu acho que é isso. É muito. Mais ou menos isso. 8.460. Aí uma pessoa faz uma piadinha com você de 10 segundos. Não aguento gente que... 10 segundos. Aí você fica os 8.390 segundos remoendo os 10 segundos que você ouviu do mimizento lá, cara. Se a pessoa não entendeu, vou deixar esses 10 segundos para lá, que isso é uma porqueira, e fica remoendo o resto do dia ali, não entendeu a vida, não entendeu nada da vida ainda. Então eu não posso ficar, gente, para com isso. Vocês são adultos, ó, vocês não podem fazer isso, vocês não podem brigar. Não entendeu, cara? Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Não dá para perder energia com isso. O que eu faço com duas pessoas dessas? Quem que é o pior? É esse aqui. Pode ir embora. Põe outro. Aqui, deixa eu te falar uma coisa, você é novato. Você tem rixa com alguém aqui dentro? Não. Então vem. Sabe isso? Simples assim? Prático. Uhum. Porque você contratar alguém para você ter que pegar no colo. Vem cá, deixa eu conversar com você aqui. Olha só. E o pau comendo na produção. Aham. E ao invés do cara estar produzindo, tá lá chorando, não, porque ela falou que falou que eu tô gorda, que meu carro. Ah, vai pro BBB, pô. Vai lá chorar, vai no confessionário. Não é aqui. Não é aqui. É tenso. E eu dei aula para criança. E às vezes já me vi em situações que eu falava, gente, será que eu tô lá na escola ainda? Eu tô tendo que resolver porque o outro me chamou de bobo, porque o outro falou que minha letra é... Eu tô tendo... É isso. Não é um mundo adulto. E eu falo muitas vezes, inclusive com amigos, né? Com pessoas do meu ciclo de convivência. Às vezes eu sou super sensível, emotiva, então tem coisas que me deixam chateada. Às vezes algum comentário, alguma crítica mais dura. Mas eu tenho um tempo. 5 minutos. Não, beleza, eu vou chorar, vou sofrer aqui 5 minutos. Mas não dá para passar disso, porque a vida vem atropelando a gente, entendeu? Eu, assim, passei por algumas situações difíceis agora no final do ano em termos de família. Eu perdi um tio há menos de um mês e eu não podia ir pro velório do tio, eu não consegui ver o tio doente. Né? E eu chorando e trabalhando, porque não dava. Naquele momento, eu voltando de férias, eu não podia, assim, deixa eu parar, chorar e depois eu trabalho. Nem isso eu não pude. E, gente, bem-vindo ao mundo adulto. É assim. Carol, pessoas com objetivo não perdem tempo com coisas fúteis. É o que eu sempre falo. Tem que ter objetivo. Qual o objetivo da sua vida? Segue em frente. Problema vai ter. Eu vou contar um caso rapidinho aqui, que eu conto num treinamento meu. Um homem estava caminhando numa floresta, quando de repente ele ouviu um barulho. E ele olhou para trás e era um urso. Ele correu desse urso, o urso correu atrás dele. E ele se deparou com um precipício, não tinha mais lugar dele correr. Ou ele ficava e enfrentava esse urso, ou ele tentava fugir. Aí ele falou assim, contra esse urso eu não posso, eu vou pular. Aí ele pulou. Nesse salto que ele deu, ele se agarrou num galho e o urso ficou lá em cima. E ele suspirou aliviado, fugiu do urso. Olhou lá para baixo, assim, como se imaginasse uma forma de sair. Lá embaixo ele viu uma onça. Falou, agora eu estou perdido. Lá em cima um urso, lá embaixo uma onça me esperando, o que eu faço? Olhou para o lado e viu uma moitinha verde. Debaixo da moitinha verde viu um morango. Falou, caramba, um morango aqui? Segurou com uma mão forte o galho, com a outra mão foi lá, colheu o morango. Pegou o morango assim, cheirou um aroma delicioso, uma cor linda, começou a comer aquele morango delicioso. E começou a agradecer a Deus por aquele morango, aquele momento lindo que ele estava ali. Aí acabou a história. Fala, pô, acabou a história?
assim? Morango, gostosão. E o urso? E a onça? E a história é essa moral. Que todo dia, morango, a minha filha acabou de comer uma caixa aqui agora. Morango é a fruta que você come no dia. Se você deixar um morango de hoje para amanhã não refrigerado, o que acontece? Mofa, estraga, amolece. Morango é fruta para comer fresca no dia, senão ela estraga. E nós temos morangos todos os dias para a gente saborear e agradecer. O urso e a onça significam os nossos problemas. Não se preocupe, o urso vai estar sempre lá e a onça vai estar sempre lá. Olha para o lado, coma morangos, aproveite o dia que você tem. Os problemas vão estar aí. Não vão sair daí, não. E problema só tem dois na sua vida. Os que têm solução e os que não têm. Você vai se preocupar com o quê? Você vai se remoer para quê? O que tem solução, você vai solucionar. O que não tem já está solucionado. Então começa a ter objetivo na vida e começa a fazer o bem para o outro. Se não pode fazer o bem, não faz o mal, cara. Há quem diga que a ausência de mal não é fazer o bem. Concordo com isso, mas facilita a vida dos outros, sabe? Facilitar a vida dos outros facilita a sua. Eu estou treinando agora um rapaz, estou gostando muito do jeito dele, assim, e tal, e assim, esses dias ele me surpreendeu, ele foi fazer uma vinda e tinha uma senhorinha lá, e deu um abraço virtual na senhora, ao vivo, assim, ó. Ele falou assim, poxa, com essa pandemia a gente não pode, mas eu vou dar um abraço na senhora. Ele fez assim, ó, sinta-se abraçado, fez assim para a dona quase chorou. Sabe, faz o dia de alguém melhor, cara, no seu local de trabalho. Às vezes eu falo algumas coisas meio duras assim, mas é para a gente cair na realidade. Mas se você puder fazer alguém melhor, a gente sabe, por exemplo, que as mulheres são mais sensíveis, né? Então faça um elogio sincero. Pô, você está com o cabelo diferente hoje, tá mais bonito, tá mais brilhante. É muito melhor do que falar assim, esquisita, vou dar nem bom dia. Porque tem gente assim, existem pessoas, existem, mas deixa isso para elas, não pega isso para você. Sabe? Então eu acho que perder tempo com gente que fica com essas rixas, com essas coisas dentro de empresa, não entendeu a vida. Não sabe que nós estamos passando numa velocidade tão grande, que outro dia nós tínhamos 15 anos, agora nós estamos com 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, e estamos com briguinha de 5 anos de idade. Eu não suporto ouvir a voz do fulano, me irrita profundamente. Cara, isso é de 5 anos. Agora é de ir lá e resolver e ajudar. Sabe, daqui a pouco acabou, nós não estamos aqui mais. Você conseguiu o seu objetivo? Não, poxa, você vai perder essa vida toda sem conseguir nada que você... aliás, nem objetivo eu tenho. Sabe, um dia eu perguntei para uma pessoa, poxa, o que você quer da sua vida? Ele falou assim, nem sei o que eu comi hoje, quanto mais o que eu quero da minha vida. É a típica pessoa que está sentada esperando a morte chegar. Zumbi total. Existem zumbis. O que eu estou tentando fazer hoje como gestor de pessoas? Não contratar zumbi. Sabe? Eu pergunto, o que você quer, cara, da sua vida? Quando eu ouço alguém falando assim, eu quero educar meus filhos, eu quero dar uma educação para meus filhos e tal. Beleza, é um objetivo. Está querendo cuidar dos filhos. Eu quero continuar pagando o meu carro que eu comprei, a prestação. Beleza, é um objetivo. Agora, quando não tem objetivo, é zumbi. Não quero contratar zumbi, não quero ter relacionamento com zumbi. A pessoa tem que ter objetivo. Quando você lida com pessoas com objetivo, é mais fácil. Sim. Porque então, se a pessoa não tem um objetivo na vida dela, como é que ela vai entender que a empresa precisa de um e precisa atingir? Ela não vai perder tempo com essas coisas, né? Então, assim, eu fico vendo como é que eu faço com pessoas que são resistentes, com pessoas que são isso, com pessoas que são aquilo. Prático, seja prático com elas. Fulano, vem cá, eu tenho te percebido assim, assim, assim. O que está acontecendo?
Não, 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 não. Você é sim. Eu vou te provar com fatos que aconteceu. Dá para melhorar isso? Ou a gente vai ter que tomar alguma atitude e tal? Porque eu não quero perder você, mas se eu perder também não muda a minha vida, não. E Sabe aí assim, simples? é o que eu falei, tratar o outro com clareza, com verdade, sem deixar as Sempre. coisas no ar. Porque a rapidez com que se alinham os objetivos, quando você fala com clareza, é isso que eu tenho, é até aqui que eu consigo. E aí, você vai, você não vai, é mais consistente, sabe? É mais consistente. E a questão do propósito, de explicar o porquê, né? Fulano, eu queria que você parasse de ir no setor tal, no seu horário, porque e aí a pessoa entende, porque você não está sendo um chefe implicante. Você está pedindo para ele deixar de fazer tal coisa ou fazer tal coisa de forma diferente por causa disso, disso e disso. Não é por implicância e nem por síndrome de pequeno poder, né? Ah, é porque ele manda e ele acha que a gente tem que obedecer. Isso às vezes a gente conflita muito. Tem uma questão que eu acho que, assim, nossa, na indústria de alimentos é um baita desafio para a gente que é da qualidade. Quem não trabalha na área interna, dentro da fábrica, não consegue muitas vezes cumprir normas. Uma pessoa me mandou uma mensagem essa semana, Carol, existe uma legislação que fala que todo mundo ou que ninguém pode vir trabalhar de rasteirinha, pé, de chinelo. Porque as pessoas que trabalham no administrativo ou no almoxarifado, elas não querem vir de sapato fechado porque aqui é calor. Eu falei, não, na indústria de alimentos, na legislação de alimentos, não tem nada disso, não pode entrar na fábrica. Mas existe um negócio chamado normas da empresa, normas de conduta. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, não pode ir com saia acima do joelho, não pode ir com blusa decotada. Isso é porque eu trabalho com alimento? Não, é porque isso é a norma de conduta da empresa. E quando eu entro lá, as pessoas me apresentam isso. Então, Carol, como eu vou cobrar? Apresentando as normas de conduta da empresa. Tá aqui, ó, não pode. Inclusive por questões de segurança de trabalho. Ainda falei, legislação de trabalho provavelmente tem. Se a pessoa que trabalha no almoxarifado, anda pallet pra cá, anda pallet pra cá. Como é que ela vai trabalhar com o dedão de fora? É pra perder o dedão? Como é que é a história? Então, assim, às vezes a gente não consegue nem mesmo colocar o que é óbvio. Fica buscando coisas em legislação. E não, isso é a norma da empresa, é o básico, é assim. E pronto, não tem uma legislação. Você não vai ser preso pela polícia se você não fizer. Só que você vai poder trabalhar aqui. E aí é o que você falou. Não serve? Não dá, não cabe. Essa é uma questão de norma. Não cumprir é uma questão de gestão. Se não pode ir com um sapato X, chegou com um sapato X, não entra. Né? Não entra. É simples, não entra. Então, aí você falou muito coisa prática. Olha, esse sapato aí não pode trabalhar, não. Tá? Você tem outro? Não, então você vai perder o dia. O problema é que as pessoas colocam as normas e não faz cumprir. Isso é um problema sério. Tem Então, preguiça do conflito. coloque normas mais simples, mais essenciais, menos normas possíveis e faça cumprir, ponto final. Né? Porque senão perde a credibilidade. Toda norma que é colocada e que não é exigida, perde a credibilidade. Aí nada vai valer. Então não cria aquele manual enorme, cheio de coisas, se não vai exigir, fica complicado mesmo. Outra coisa que é bem particular da nossa área de alimentos também, Eliezer, a gente é obrigado a dar treinamento por legislação. Existe a capacitação, a reciclagem e tal. E isso, na maioria das vezes, é encarado pelos colaboradores como uma coisa chata, uma coisa maçante. E aí me perguntaram, a gente tem que fazer treinamentos, inclusive por causa da legislação, mas colaboradores não gostam e reclamam, baixa adesão. Tem alguma dica, algum truque mágico para isso? Tenho, Carol. Aí você vai me permitir agora fazer uma crítica séria. Posso falar? Sim, o espaço é seu. A gente precisa ter treinamentos um pouco mais atrativos. Sabe? O treinamento que os caras vão e gostem de ir. Os treinamentos que eu tenho acompanhado, que eu acompanho alguns treinamentos, eu gosto de ir em treinamentos práticos, esses que são obrigatórios, são chatos pra caramba.
Dá para adaptar, cara. Dá para pôr uma dinâmica, uma vivência, algo que a pessoa se movimente, que se sinta inserido. Eu não vou falar onde é e nem quem é, mas eu fui assistir um treinamento de uma nutricionista. Falei, pô, tá de sacanagem, cara. Põe os caras ali sentados para falar essa porcariada, tá de sacanagem. Pô, não vou fazer isso com os caras, não, pô. Olha, não dá, cara, não dá. Hoje eu tenho TikTok, pô. Hoje eu tenho dancinha. Pô, vai fazer alguma coisa que seja atrativo, né? Põe lá um filme, uma imagem, cara. Faz algo interativo. Ó, nós vamos fazer uma vivência aqui. Fulano, senta na cadeira aqui. Dá para adaptar. Os treinamentos são chatos pra caramba. Eu, quando dava aula... Pô, os meus ex-alunos aí, se eu estiver falando bobagem, pode falar aí. Eu dava uma aula que eu não tive quando eu era aluno. Eu não vou dar aula como eu tive aula. Os caras têm que gostar da minha aula, cara. Tem que falar, pô, é isso mesmo. Então eu fazia piada, eu fazia brincadeira, eu dava muito exemplo, porque o exemplo, a vivência é muito legal para comparar com a teoria. Então, assim, a minha dica é, faça um treinamento que todo mundo quer ver. Quer ver um exemplo? Tem um grande hospital aqui em Juiz de Fora, que quando eu comecei a dar treinamento lá, um dos primeiros, se não for o primeiro, eu fui substituir uma pessoa que dava o treinamento lá, era um treinamento de qualidade. Aí eu cheguei, era um treinamento da noite, era umas 7 horas da noite. O auditório cheio, chegou um cidadão, sentou no canto do auditório, encostou a cabeça assim e fechou o olho. Beleza? Estão me pagando, pode dormir à vontade. Não, eu não comecei a dar o treinamento. Eu falo, não, mas o que eu tenho que fazer de diferente? Acontece às vezes não é nem porque não tá interessante. Às vezes a pessoa tá cansada, a gente às vezes não dorme assistindo filme. Aham. A Vanessa falando, Vanessa, deixa você puxar saco. Obrigado, Vanessa. Também, já que tu tá falando, Vanessa, você é muito puxar saco. Você pode me seguir no Instagram e falar isso tudo de mim também, que eu sou ciumenta? Eu acho que a nossa amiga também entrou aí, a Luísa, foi avisada aqui. Luísa, beijão pra você. Obrigada. Aí, Carol, essa pessoa entrou, deitou a cabeça assim e fechou o olho. Não falei nada. Eu apenas comecei a dar o meu treinamento. E essa pessoa, no primeiros 5 minutos, ela fez assim, ó. E não dormiu. Começou o treinamento, ela foi ouvindo e tal, e participava e ria e tal, porque o meu treinamento é um treinamento palhaço. A minha aula é uma aula palhaça. Não tem jeito. É o meu jeito. Foi 1h30 de treinamento. No final do treinamento, eu falei bem assim, gente, queria pedir desculpa aí. O pessoal que veio dormir aí não conseguiu. Me perdoa, prometo que da próxima vez eu falo mais baixo. Não vou gritar tanto mais e tal. Enfim. Tem que ser treinamento que vai atrair. Adesão baixa é treinamento ruim. Automaticamente, falou em treinamento, o pessoal já não quer ir mesmo. Mas é porque culturalmente já é algo que já é maçante, que já vai ser repetitivo, que já vai ser algo que não vai agregar muito, que vai deixar o pessoal meio excluído. A gente já percebe isso. Então tem que ser dinâmico. Tem que ser criativo, que seja algo, enfim, leva um monte de bala, faz pergunta, o primeiro que responder, joga a bala pro cara, pô, legal, joga a bala pro cara, pô, é bala? Não, é bis, o que é? Vou responder, pô, bis pro cara, faz alguma coisa, sabe? Que seja técnico, que seja lá boas práticas de fabricação, que seja qualquer treinamento, mas tem que ser criativo. Pô, em época de internet, de TikTok, de Facebook, de não sei o quê, você vai ficar falando, gente, nós estamos lavando as mãos, olha, vou mostrar... Pô, não dá, cara. Não dá. Eu tive um professor na faculdade que ele chegava com um livro dessa grossura debaixo do braço, abria assim, começava a ler. Eu falava, tá de sacanagem. Eu sei ler, né? Já tá alfabetizado, né? Pô,
falava assim, para ler, eu vou ler tudo em casa. Eu falava assim, professor, você pode pôr um presente para mim? Eu estou passando um pouquinho de mal, eu vou ali no banheiro. Pô, não dá. Né? Então, a gente precisa ser criativo. E eu sei. Agora, o consciente. É necessário dar o treinamento. E é quase que uma obrigação do cara aí. Você está pagando o cara para ele assistir o treinamento, tá? Isso aí é fato. Mas, pô, não custa nada ser um treinamento bacana, que vai agregar. Eu falo isso no treinamento de venda, mas isso serve para o nosso colaborador. Tem 3 coisas que segura a pessoa. Quando ela aprende uma coisa de fato, quando ela se diverte e quando ela sente uma atmosfera diferente. Aí a pessoa fica ligadona. Se não tiver nenhuma desses 3 ingredientes, pô, aí é pesado mesmo. E cada lugar que você vai, né, é um público diferente. E às vezes você tem que ter aquela agilidade de perceber o que funciona melhor, pelo menos com a maioria. Ah, aqui vai ser palhaço, aqui vai ser desafiar, ou aqui vai ser engajar no propósito. Enfim, a gente às vezes tem que ter esse feeling aí, não é muito fácil, é desafio, acho que é isso que me encanta tanto em treinamento. Às vezes eu consigo levar o que eu aprendi dando um treinamento para outro, mas nem sempre. Porque as necessidades, as realidades são muito diferentes. Então, eu preciso conhecer um pouco. Sempre que eu vou dar um treinamento, sempre que um cliente novo entra, eu preciso ter uma conversa antes. Eu não consigo ir dar treinamento às cegas. E eu acho que isso, na indústria, né, os gestores da qualidade da indústria, que são responsáveis por atender esse cronograma de treinamentos que é exigido por legislação, eles precisam fazer esse dever de casa também. E é um dever de casa, de certa forma, mais fácil, porque são pessoas que muitas vezes estão ali no meu dia a dia, mas eu ainda não tive o tempo, a sensibilidade, o interesse, não sei o que cada um não teve, de entender um pouco da rotina deles. Eu não estou dizendo que você precisa se meter na vida pessoal das pessoas, não. O pessoal das pessoas ficou ótimo. Minha mãe está assistindo, deve ter dado 4 infartos. Você não precisa entrar na vida particular das pessoas, não. Mas e aí? No dia a dia dela, o treinamento é o que você falou, ele não precisa ser maçante. Você vai dar um treinamento de boas práticas de fabricação. Se você é gestor da qualidade daquela indústria, você sabe exatamente aonde o calo aperta. Então, às vezes, a gente tem que dividir a turma. E eu sei que nessa turma vai ter um colaborador que eu tenho mais dificuldade de engajar, de fazer ele se comprometer com algum procedimento. Como que eu vou tratar especificamente? É um procedimento padrão, é um treinamento padrão, tem que falar as mesmas coisas, mas você pode falar a mesma coisa de forma diferente. Então, eu acho que esse cuidado, e às vezes a gente, enquanto gestor, gente, estou me colocando, às vezes a gente acaba caindo um pouco nesse ciclo vicioso e de acomodação. Ah, eu vou pegar aquele treinamento que eu dei o ano passado e vou reproduzir. Esquece! Muitas vezes você não precisa de uma apresentação em PowerPoint para fazer uma reciclagem de BPF. Gente, vem cá! Vamos lá, tem um negócio aqui que aconteceu, o que vocês acham? Vamos discutir, existem formas de fazer. E faça desse tempo de treinamento, que é obrigatório, um tempo produtivo para você que está dando treinamento e para o seu público ali também. Né? As pessoas têm que se sentir inseridas nesse treinamento, principalmente isso. Saber a importância dele aí dentro, sabe? Eu acho que isso é o principal. E assim, prepara o treinamento, sabe? Prepara. Sexta-feira eu vou dar um treinamento. O cliente me pediu um treinamento e eu fiz treinamento para ele, eu preparei para ele, personalizado. Muito embora seja algo que seja universal. Uhum. Mas eu preparei para ele, pensando nele, assim, no que ele já me falou, no que eu já presenciei. E, assim, eu tenho certeza que vai ser bacana para ele. Eu vou até pedir para ele fazer uma pequena filmagem, já que ele gosta também de filmar e tal. E minha mulher sempre pede, filma um pedacinho, faz uma foto. Eu nunca faço para pôr na rede social aí. Mas a gente tem que preparar, tem que fazer algo que chame a atenção. E lá é um lugar que está em reformulação, tem aquele que não quer mais nada, que está puxando os outros para baixo, e está naquele negócio que ele não quer mandar embora, quer dar um castigo no cara. Eu falei, cara, deixa ele embora, está prejudicando a sua equipe. Então, não, é premiação, mandar ele embora, hoje é prêmio.
Não é não, cara. Isso é a vida, é assim mesmo, enfim. Mas nem você como consultor, você não pode obrigar, você pode opinar e você pode sugerir, né? Enfim. Mas se Você a viu como gestão de pessoas tivesse uma receita, já tinha escrito esse livro há muito tempo. Nossa, eu tinha ficado milionário e o pessoal aí bem contente com você solucionando de verdade, na prática, todos os problemas. Você viu que nós já estouramos o tempo de novo, né? A gente não tem limite, a gente não tem educação, Pessoal sem live. educação. Mas é isso, ó. Muito obrigada. Demais da conta. Eu acho que a forma como você trata o assunto, como você coloca, a naturalidade. Eu falo até que é a humanidade, entendeu? Ah, desculpa a forma de falar, desculpa quase o palavrão. Não, é de verdade, é um negócio assim, sabe, tem vida e não é teoria. E eu acho que isso que é bacana, porque a gente acaba aprendendo com a sua vivência e as trocas que acabam aparecendo aqui também, né? O pessoal que esteve com a gente hoje, muito obrigada. Conta para os coleguinhas, pede aí para assistir bastante. Tem no YouTube, no meu canal do YouTube, tem aqui vai ficar no IGTV também, tá? E, Eliezer, vamos conversar mais, tá? Eu vou conversar Marca com outra aí que eu tô com você, tá, Carol? Gostei isso aí, muito de conversar com você aí. E agradecer também o pessoal que apareceu aí. Não vou falar o nome de todo mundo, não, porque seus alunos eu vou esquecer. Alunos, barra amigo, barra parente, barra... Enfim, barra todo mundo aí. Depois a Maria me fala aí. E assim, é sempre muito estimulante falar sobre isso, porque é realmente o que a gente vive esses anos todos e é desafiante mesmo. Se a gente fosse ser racional, já tinha parado com tudo, arrumado um emprego bacana e a gente tinha se transformado num problema desses aí para as pessoas falarem sobre a gente. Mas como a gente não tem juízo, a gente continua fazendo a mesma coisa. De educação e juízo, né? Eliezer, obrigada, tá? Obrigada, Maria. Eu que agradeço. Tem professorado também. Boa noite para todo Beleza, mundo. cara. Até semana que vem. Um abraço, Tchau. gente. Obrigado aí, tá? Obrigado a todos aí. Estamos à disposição aí para qualquer pergunta depois. Pode mandar para a gente aí que a gente responde. Beijo. E quem quer que o fale de outro assunto para nós, pode mandar também, que a gente já convida de novo, porque as lives com eles são sempre muito animadas. Já marcamos a próxima. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.